Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. No episódio de hoje, a conversa é sobre esporte e inclusão. A gente recebe o vereador Tiago Bonecão, do Cidadania, e a convidada especial é a Nayara Falcão. A Nayara é diretora de projetos paradesportivos de educação, lazer e inclusão social da Secretaria Nacional do Desporto do Ministério do Esporte. Então tá na hora de pegar aquela caneca, tomar um cafezinho, ficar ligado aqui com a gente em mais uma conversa de política. Nayara Karim Falcão de Oliveira tem 39 anos. É nordestina da Bahia. Ela se auto-intitula pessoa com algumas características e valores. É PCD, mulher, parda, LGBTQIAPN+, atleta e advogada especialista em educação inclusiva e diversidade. Como atleta profissional, é campeã mundial de maratona 12 quilômetros, modalidade caiaque, vice-campeã sul-americana e bronze pan-americano de canoagem e velocidade. É tricampeã brasileira de canoagem maratona, campeã brasileira de canoa havaiana e vice-campeã brasileira de canoagem velocidade. É muito currículo, é currículo para ninguém botar defeito, né, Tiago? Então seja muito bem-vinda, Nayara, é uma honra tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vindo, vereador Tiago, também. Bom, nosso protocolo a gente sempre começa pelo vereador, então eu quero ouvir do Tiago por que trazer a Nayara aqui para Juiz de Fora, né? Essa escolha, como é que vocês chegaram até ela? Foi uma grata surpresa, né? A gente estava na nossa reunião da Comissão dos Esportes, o secretário Marcelo tinha um amigo dele em comum lá na Secretaria, lá no Ministério dos Esportes. Então, a Damarice, minha assessora, entrou em contato com esse amigo dele lá e ele não trabalhava mais no Ministério, mas falou muito bem da Nayara e passou o telefone para a Damarice. E dali para frente, a Damarice e a Nayara bateram um bolão junto e graças a Deus a gente conseguiu trazer a Nayara aqui. E Deus, da hora que ela pisou aqui em Juiz de Fora até agora, ela não parou um minuto. Tá esse carinho enorme aqui com a cidade, com a gente. Então, só tem que agradecer a Nayara e a gente está aqui aprendendo hoje com ela, né? Todos os desafios que ela tem todo dia, que já vi que ela não para um minuto. Nayara, então vamos aproveitar para te ouvir, né? Você veio para Juiz de Fora participar da semana, que foi a primeira semana municipal de incentivo ao esporte daqui da Câmara Municipal. E assim, qual que foi essa contribuição aqui com a cidade? Eu sei que foi muita contribuição, mas explica um pouquinho para quem não pôde participar. Sim, desde quando esse convite começou, né, em outubro, e agradecer muito ao amigo Sérgio Simão, que veio através dele. Ele não está conosco institucionalmente, mas está, porque essa pauta é uma pauta que ela precisa ser assumida por todos nós, né? Afinal de contas, esse mundo ele só é excludente porque ele foi feito por pessoas sem deficiência, excluindo pessoas com deficiência. Então, se cada um de nós entender a responsabilidade social, a gente passa a perceber que cada um ele é ator e protagonista nesse processo social, né, de inclusão. Então, quando começou esse bate-papo, eu achei muito interessante a iniciativa do vereador Bonecão e de toda a equipe dele, porque a gente só vai trazer algo de efetivo de mudança através dessa união. Então, a partir do momento que a gente troca, que a gente como ministério que está em Brasília, a gente precisa de fato entender a diversidade de cada local, porque cada local tem sua cultura, tem as suas características, tem suas demandas sociais, tem a sua realidade estrutural. Então, como é que a gente pode acertar na política pública? É através desses momentos, através dessas visitas, dessas participações, porque eu não vejo que é algo
algo que eu vou ficar entre quatro paredes, né? Porque aqui, assim que a gente chegou, a gente já foi batendo papo no carro, já foi sabendo experiência de bonecão na vida, ou seja, ele já vem de um lugar de gestão, de um lugar em que ele veio de uma classe mais baixa, em que ele passou por algumas barreiras, já soube um pouco da história dele, assim como eu não venho de nenhum partido político, de nenhum apadrinhamento político, eu venho de uma classe média comum, de pai caminhoneiro, mãe professora, avó vendedora de boticário, Avon, outra avó professora, então eu só aprendi na minha vida duas ferramentas, trabalho e educação. E através delas, eu venho buscando cada vez mais ser porta-voz e trabalhar com dedicação, com respeito, e trabalhando com amor, porque eu acredito no esporte desde quando eu vim para esse mundo. Então, eu sou atleta antes da deficiência e com a deficiência, né? Então, eu já era atleta antes. Então, poder hoje estar aqui vendo de perto e trabalhando em prol dessa mudança social com parcerias, porque a gente está no topo da hierarquia, mas a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer nada e a gente só vai conseguir fazer quando a gente trabalhar em rede. Então, é a iniciativa municipal, estadual e a federal juntamente com as organizações sociais, que são as chamadas ONGs, juntamente com as famílias, juntamente com as escolas, juntamente com toda a sociedade, né? com as televisões, com os rádios, porque a gente precisa propagar e a gente só muda quando a gente consegue trazer mudança social, e a mudança social vem justamente com essas rodas de conversas, com esses momentos, não somente com o dinheiro investido especificamente, né, em algo, uma estrutura, em um projeto, ou uma escola, um campo, né, em que a gente possa estar falando do esporte como mudança de consciência. A principal arma é a informação, né? A propagação dessa informação. Mas a gente sabe que o financiamento, o apoio financeiro, ele é também essencial. Sim. E aí, Nayara, o vereador Tiago Bonecão, junto a outro vereador aqui da casa, que é o André Luiz, eles fizeram uma lei que começou a valer agora, está aí na primeira, que é a lei do Bolsa Atleta, né, para beneficiar os atletas amadores de Juiz de Fora, né, mas amadores que competem, que dão resultado, enfim. Eu queria que o Tiago explicasse um pouco também, Tiago, até que ponto, como a gente está falando muito de inclusão, a semana aqui da Câmara foi sobre esporte inclusão, a Bolsa Atleta, ela pode ajudar também no paradesporto? Sim, a gente tem um exemplo aqui, que até a Nayara conhece, que é a Marcelina, que é o carinho que todo mundo tem aqui na Câmara. Hoje ela já estava aqui esperando, ficou mais de 1h30 esperando a Nayara, mas tenho certeza que amanhã ela vai estar aqui. E ela batendo até o coração, tadinha, querendo ver a Nayara. A Marcelina foi contemplada na Bolsa Atleta e a gente aqui fez para todo mundo. É lógico que teve alguns erros ainda que a gente esqueceu do esporte novo, que é os games agora, que não tá. Tem as outras coisas que a gente tem que trocar na lei sobre esporte com rendimento, porque a gente colocou na lei que quem ganha federal e estadual não pode ganhar municipal, mas quem está lá ganhando federal e estadual, mas tem que fazer essas grandes viagens, a municipal dava para inteirar. Então, assim, os de alto rendimento aqui puxou a nossa orelha, mas é aquele negócio. Nada melhor do que nunca ninguém fez. Ouvir quem... Nunca ninguém teve a coragem de fazer ou não pensou em fazer. Então, foi o que eu conversei com o André, a gente já está escutando todas essas demandas para a gente entrar com a emenda e mudar a lei para o ano que vem. Já estamos mandando emenda parlamentar do nosso recurso aqui municipal, conversando com os deputados estaduais e federais para mandar recursos também para o fundo, porque quanto mais investimento tiver, mais bolsas a gente vai conseguir contemplar. Mais bolsa oferecida, né? E é o primeiro ano, né, Tiago? Como você falou, está começando, a lei ela pode sim e deve sofrer emendas para ser aprimorada cada vez mais. Mas já é uma grande iniciativa, passo, né, Nayara? Com certeza. Eu costumo olhar para o copo se enchendo, porque há um tempo atrás, a pessoa com deficiência, ela era considerada de tão incapaz e de tão inútil que se matava.
crianças que nasciam com deficiência. Hoje em dia, a gente vive uma morte social ainda, mas não posso dizer que continua a mesma coisa. Não. Nós hoje temos um estatuto, nós já temos direitos, é claro que eles ainda não estão sendo garantidos totalmente, mas já temos. E aqui o que eu chamo, essa atitude do vereador que eu falei para ele no carro, se chama um termo, né, na seara científica educacional, é acessibilidade atitudinal, porque vem da atitude. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter uma rampa, você pode não ter uma audiodescrição. Né? Inclusive, quero pedir agora nesse momento desculpa e pedir aqui um momento para eu poder me autodescrever. Porque a gente, e aqui é um aprendizado, porque eu não sou uma pessoa com deficiência visual, no entanto, tenho muitos amigos com deficiência visual e, às vezes, a gente, nesse hábito de fazer o que a gente está habituado a fazer, a gente não percebe que a gente, em pequenas ações, acaba excluindo. Então, como eu estou falando de acessibilidade atitudinal, eu vou trazer a minha uma atitude de me corrigir, porque eu, assim, busco fazer e, quando eu me esqueço, eu preciso me corrigir. Então, nada melhor do que a gente pode... eu não condeno ninguém pelo não saber, mas a partir do momento que a gente sabe, a gente escolhe se a gente continua fazendo ruim ou se a gente muda um hábito para a gente conseguir sedimentá-lo. Então, a gente só vai sedimentá-lo a partir do momento que a gente torna ele parte do nosso comportamento. Né? Então, eu sou uma mulher nordestina, baiana, sou parda, eu estou de cabelo solto, eu estou de brinco pérola, estou sentada, estou de blusa azul, né, que hoje vesti, que é do evento da semana, que tem a logomarca, tem uma pessoa na cadeira de roda, 2 homens jogando basquete, um com deficiência e outro sem deficiência, com letras brancas e amarelas. Estou usando o crachá do Ministério do Esporte, porque estou trabalhando. Estou do lado do vereador Tiago Bonecão, na minha frente está a Judite, a gente está com microfones, né, numa mesa retangular de cor madeira. Então, normalmente, o que eu aprendi é que a autodescrição a gente faz características gerais e depois a gente vai especificando e sempre começando de cima para baixo, porque quando a gente olha para o rosto. Então, normalmente, as pessoas se autodescrevem dos pés para cima. Eu já fiz isso e aí fui corrigida por uma pessoa com deficiência visual. E, como eu também estou tendo muitos amigos com surdez, eu também quero aproveitar aqui e me comunicar com eles em Libras, pelo pouco que eu aprendi, porque a Libras é a língua de sinais brasileira. Então, é a língua materna dos surdos, das pessoas com surdez ou com deficiência auditiva, é a língua de sinais. Sim. Então, eles precisam aprender o português porque eles vivem num mundo de ouvintes. Então, a gente que precisa também entender a importância de aprender um pouco, como a gente sabe o inglês. Então, qual o problema da gente fazer um bom dia em Libras, um boa tarde, boa noite? E a Câmara aqui de Juiz de Fora, Nayara, uma notícia boa é que a gente tem de 2 anos para cá, acho que esse é o 3º ano, né, Tiago? A gente tem intérpretes de Libras para todas as nossas transmissões ao vivo. Que bacana. Ou seja, é um primeiro passo, né? No caso aqui, nosso programa, que é gravado, ainda não tem um intérprete para todos os programas, claro, para matérias gravadas, mas nós temos para as transmissões ao vivo. Então, isso já foi um passo muito grande que foi dado aqui pela Câmara e do qual a gente tem muito orgulho, né, Tiago? Eu acho que é para ter orgulho e para a gente olhar para o copo se enchendo e olhar para essas atitudes, né? A acessibilidade atitudinal. Então, peço licença para poder falar agora um pouco, me comunicar em Libras, tá bom? Eu estou falando boa noite. Isso aqui é meu nome. Eu soletrei meu nome Nayara. Isso aqui é meu sinal. Excelente. O que quer dizer o sinal? Bom, o sinal é o meu nome em Libras. E cada pessoa tem o seu sinal. Né? E ele é dado pela interação, quando você começa a conviver com a comunidade, com pessoas da comunidade surda. E aí, nessa interação, eles vão ver uma característica sua e vai
e vai naturalmente dizer assim, o seu sinal, então como eu dizendo eles, né, eu sou uma pessoa alegre, que fico sorrindo muito, então Sim, isso aqui é em referência ao meu perfeito. sorriso. Perfeito, é uma característica. Quer experimentar, Thiago, fazer sua autodescrição bem rapidinho? A gente não tem isso aqui no programa, mas foi uma ideia, algo Isso que a gente eu pode ia falar. implementar. Eu conheci uma surda, a Sara Ohana, aqui da cidade. Ela foi candidata uma vez, vai ser candidata no mesmo partido que eu, desta vez. Eu não sei Libras, mas ela já me fez o sinal. Então aqui, ó, já é o bonecão. Aqui, sim, ó, sim. ela na hora ela já me... Como é que fala? Ela já soube identificar Já qual seria o seu identificou o sinal. meu sinal. Aí, Então, ó, toda vez que eu fizer assim agora é bonecão. você pode fazer assim, perfeito. ó, o meu sinal, O meu sinal. aí você faz assim, ó. Então assim é o Isso meu aqui é o meu sinal. Aham, perfeito. Aí assim, eu aprendi tudo isso que eu aprendi, assim, um pouco, assim, o bom, assim, porque é bom, assim, ó, bom, de boa, e noite, porque é o sol se pondo. Que maravilha. Quem Vamos sabe um vivendo dia e vai todos nós aprendendo. vamos saber. Bom, só porque a gente está num programa inclusivo, então eu vou me arriscar a fazer uma autodescrição não tão específica como a da Nayara, mas vamos lá. Eu sou Maria Judite, eu sou uma mulher de 45 anos, bem baixinha, com 1,52 m, eu tenho cabelos muito lisos, escorridos, eu sou morena clara, tenho algumas luzes no cabelo, estou assentada aqui de frente para a Nayara e para o vereador Bonecão, apresentando esse videocast. É isso aí, foi a primeira tentativa. Vamos lá, Bonecão, você agora. Eu sou o Thiago Rocha dos Santos, conhecido como Bonecão. Tenho 1,97 m, estou sentado aqui na frente da Judite e ao lado da Nayara. É um vereador muito simpático. Nayara, e só para a gente falar. trazer um conforto para as pessoas, é que, assim como eu aprendi com o pessoal com deficiência visual, é que a autodescrição é muito pessoal. Então, assim, a maneira como você está se vendo é isso. Se você vai falar se é sua altura ou não, tá tudo certo. Não tem uma regra. Sim. Agora, a única regra é que a gente começa com características gerais para depois especificar. E sempre de cima para baixo, porque é assim que a gente tem um contato. Eles não têm a deficiência, eles não têm o olhar, a visão. Mas quando a gente se cumprimenta, a gente olha para onde? Para a face. Eu acho que eu não sei se eu comecei de cima para baixo, mas enfim, eu vou mas aprender. É isso, eu vou me aprimorar. Amanhã eu vou te apresentar, né? Nós temos aqui um vereador que é o presidente da comissão com pessoas com deficiência, que é o Maurício Delgado, que ele é um batalhador, e faz várias leis aqui na nossa cidade, corre atrás de investimento, e todo mês ele reúne com todos os de cada segmento, né, Judite? Mensal para ver qual que é a necessidade de cada segmento. As reuniões da comissão é de muito defesa legal. dos direitos da pessoa com deficiência tem conseguido mobilizar cada vez mais PCDs da cidade. Que massa. Né? Bom, mas voltando aqui para a gente aproveitar bem o nosso tempo com a Nayara, eu queria falar sobre o paradesporto no Brasil e depois trazer aqui para Juiz de Fora, Nayara. Numa breve pesquisa, né, eu vi, e aliás nem precisa muito de pesquisa, porque se eu for contar para vocês lá de 30 e tantos anos atrás, na minha infância, em colégio, a gente lembra muito bem que quem tinha qualquer questão física e tal não participava de educação física, Sim. por exemplo. Hoje, com certeza, ainda em vários lugares, muita gente não participa, mas a gente tem formação específica ali dos educadores físicos para incluírem todos os alunos, né? E a gente sabe também que até ali no século XX, meados do século XX, isso foi a pesquisa que eu fiz, pulei antes, com a Segunda Guerra Mundial, né, não se falava, quase não se falava em paradesporto no mundo, Sim, não é no Brasil. Isso. E foi aí com aquelas pessoas ali sequeladas de guerra, né, tanto militares quanto civis, e parece que um médico, inclusive, alemão, que se refugiou na Inglaterra, né, ele começou a tratar dessas pessoas, desses pacientes, fazer um trabalho muito bacana de reabilitação e um trabalho neurológico usando também o esporte, né, como recreação e reabilitação. E aí a coisa foi seguindo e ele até que o paradesporto passou a ser o paradesporto e foi incluído
depois nas Olimpíadas, né? Acho que lá na década de 60, enfim, foi um caminho longo a ser trilhado, né? Depois começou aqui no Brasil com o basquete em cadeira de rodas e foi crescendo também. Enfim, e em 1995, eu vi também que foi só lá em 1995 que foi CPB. criado o Comitê do Paradesporto no Brasil, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que a gente pode tirar esse atraso, principalmente quando a gente fala de município. Sim, eu acho que o atraso, a gente pode tirar quando a gente passa a acreditar no esporte e investir, né? Então, assim, a gente entender que o esporte, como cultura, ele é educação, ele é saúde, ele é segurança pública, ele é cultura, ele é desenvolvimento social, ele é ferramenta de cidadania. Imagine se o esporte ele fosse considerado com essa tamanha relevância que ele é socialmente, mas ainda não é ao ponto de gestão pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Eu digo de ter recursos, de ter condições de poder estar utilizando esse orçamento para ser essa ferramenta tão poderosa. Por quê? Se a gente tem o esporte como esse veículo de inserção e de busca do indivíduo, a gente vai ter indivíduos sadios e sadios mentalmente. Então, a gente vai combater depressão, principalmente o sedentarismo, que é silencioso. E imagine o sedentarismo para as pessoas com a idade avançada, para as pessoas com deficiência. Então, a gente vai tornar uma população sadia. Então, a população que é sadia, ela vai necessitar menos do sistema público de saúde, ela vai necessitar menos de medicamentos, ela vai ser mais ativa economicamente. Então, a gente vai progredir. Então, assim, o esporte nas escolas, a gente vai promover ambiente de paz, a gente vai conseguir com que os estudantes não sejam cooptados, os adolescentes, pelo tráfico, pelas drogas, as meninas, prostituição. Hoje a gente está vivendo um momento muito delicado de humanidade, então o esporte democratiza, promove diversidade, em que ali está todo mundo naquele mesmo lugar querendo se divertir e participar. Já o alto rendimento é uma escolha muito individual. Sim. É a cereja do bolo, ou seja, é uma escolha pessoal. Eu quero ser atleta de alto rendimento, eu quero ser profissional, eu quero competir, eu quero dedicar minha vida, assim como você é repórter, né? Assim como um vereador tem hoje a função pública. Então, isso é um trabalho. Então, o que falta é o atleta ser reconhecido como um trabalhador, sim, gozar de direitos também trabalhistas. Isso aí é um outro avanço que a gente pode pautar e pensar sobre isso, porque isso vai vir através de onde? Dos parlamentares. Então, a gente precisa que os parlamentares enxerguem que isso aqui é uma cadeia, né? O executivo está aqui para estar pensando em gestão, o legislativo pensando numa gestão social através das legislações que vai operacionalizar a nossa vida social, e o judiciário para regular, né, os conflitos e poder proteger também o direito da coletividade e dos indivíduos. Então, quando a gente fala de como é que a gente pode melhorar, é acreditar no esporte e trabalhar com união e com parcerias. E quando você traz a história do esporte paralímpico, do paradesporto, a gente percebe exatamente isso, como o esporte ele foi utilizado para resgatar seres humanos de dores e deles mesmos, quando eles começaram a se sentir pessoas com potencialidades. Ou seja, uma ressocialização. E para uma ressocialização. Então, lá atrás, aquilo ali, o médico pensou justamente para a autoestima. Só que como é que evoluiu ao ponto de se tornar um esporte competitivo? Porque foi uma escolha de pessoas que, quanto mais aquelas escolhas, aqueles indivíduos foram se formando em grupos, foi fortalecendo e foi se operacionalizando o alto rendimento do esporte paralímpico. E o paradesporto, ele é o guarda-chuva. O paradesporto, ele fala de esporte, participação, lazer e inclusão. Já o alto rendimento é uma pequena parte do paradesporto, porque o alto rendimento não tem como falar de inclusão, porque a gente está falando ali
de pessoas que estão querendo competir para ser o campeão, para ser os melhores, para estar entre os 10, entre os 3 primeiros. Então, a gente não tem como falar de inclusão em alto rendimento. O alto rendimento trabalha realmente na exclusão. Você vai excluir para escolher um, dois ou três, né? Que vai estar Agora, ali você sabe uma coisa muito interessante que nós ouvimos, né, Bonecão? O Bonecão pode... Vou pedir para ele falar a respeito, mas o Fábio Antunes, né, que já está ficando conhecido aí mundialmente por ser o treinador inicialmente da equipe de paranatação aqui em Juiz de Fora, de onde surgiu o Gabrielzinho, e ele é hoje o treinador oficial da equipe brasileira, né, de paranatação. Ontem ele disse para a gente o seguinte, que o alto rendimento ele é relativo. A gente fala em rendimento pensando em atleta olímpico, quase lá, né? Mas que ele falou que o alto rendimento depende muito da sua meta. Exato. Certo, Bonecão? Se a sua meta é conseguir levantar o braço para pintar o cabelo, e se você vai conseguir isso muito através do esporte, quando você conseguir atingir aquela meta, você vai estar no alto rendimento. Eu achei isso fantástico. Foi ou não foi, Bonecão? Foi. Até quem falou isso foi a Gisele, que é a coordenadora, citando que teve uma das alunas dela que não conseguia movimentar na cama. Uhum. Então, só aquilo ali já foi a vitória que ela queria. Então, assim, tem várias histórias, através da natação, né, a aluna... Sim, a aluna dela. Então, E foi o que o Fábio falou ontem. Até chegar no alto rendimento tem várias camadas. Várias camadas. Então, assim, ele está lá na última. Mas foi o que ele falou. Para isso tem que estar a Gisele ali embaixo, nas escolas, dando todo o carinho, todo o suporte, psicólogos. Né? Para chegar no alto rendimento tem que ter a base. Né? Agora, Nayara, ele citou aí a Gisele, né? Que é essa educadora física, né? Que é servidora da Secretaria de Esporte e Lazer, da Prefeitura de Juiz de Fora, e aí a gente queria falar sobre isso para a gente entrar em políticas públicas, né? Já que estamos aqui num café com política. Então, essa Gisele, ela é uma das pessoas que trabalham num projeto de paradesporto aqui da Secretaria de Esporte e Lazer, né? E eles têm vários tipos de esporte, goalball, bocha, não lembro quais são todos, e um deles é a natação. A Gisele, no caso, é professora de natação. Bom, essa é uma política pública, o Bolsa Atleta, idealizado pelo Bonecão, é outra política pública, mas como que aqui o município pode aproveitar, de repente, políticas públicas federais? Né? E queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Quais são as principais, né? Como que Juiz de Fora pode se beneficiar delas? Sim, então, como eu falei, acho que eu não falei, a gente falei no outro tape, né? Na realidade. Sim, porque já gravamos outra. A Secretaria, o Ministério do Esporte tem seu valor discricionário, né? O valor que tem destinado para o Ministério do Esporte desenvolver o esporte no país. Como a gente vem da herança da gestão passada, que infelizmente não trouxe avanços, né? O Ministério do Esporte foi desintegrado e virou uma secretaria no governo Bolsonaro. E aí, com a mudança de governo, o Ministério do Esporte passou a ter o protagonismo de ministério. Então, quando você é uma secretaria, você vai ter um orçamento menor. Quando você é ministério, você tem um orçamento maior. Só que a gente herdou porque o plano plurianual é o que vai reger o orçamento da gestão federal. Então, o plano plurianual ele é estabelecido nos 3 anos do governo que está sendo e pega o primeiro ano do governo seguinte. Ou seja, só no ano que vem, né? Ou seja, nós, como secretaria, só temos 1.800.000, só tivemos em 2023 1.800.000, o que é 1 milhão, eu venho da Bahia, gente, com um estado de 417 municípios. Aqui vocês têm 583. Municípios. 853. Eu errei. Não, eu falei 853. Ou seja, é porque é o estado maior, depois vem São Paulo, depois vem Bahia. Então, 1.800.000, só a Bahia investiu 4 milhões na reestruturação do projeto de canoagem pelo interior da Bahia.
4 milhões. Só no projeto só de canoagem. O que é 1.800.000. Não é nada. Então, a gente, mas também não é a justificativa de dizer que não tem dinheiro, que a gente não faz política pública. E como é que a gente faz política pública? Reelaborando programas, porque é exatamente através dos programas, das nossas diretrizes, que a gente pode estar reestruturando com esse viés social, com as bases realmente que a gente precisa implementar. Quais são essas bases? A equidade, a dignidade, a inclusão, a diversidade, a participação feminina, o respeito às raças, às diversidades de etnia, de cor. Então, é uma educação. Então, a gente está apostando, nesse primeiro momento, enquanto nós não temos orçamento para isso, nos nossos programas. E a partir do momento que a gente tem nossos programas muito bem elaborados, revisitados e atualizados de uma maneira em que a gente promove educação e ciência, a gente está aqui para dizer, nós temos programas prontos para serem implementados. Podemos estar junto com vocês nesse pensar qual é a realidade daqui de Juiz de Fora. A gente tem hoje um programa que é programa PPBR, Programa para Desporto Brasil em Rede. Então, a gente está em acordos com as universidades. É claro que a gente destinou dinheiro para esses programas, utilizando os espaços estruturais da universidade, com também o aparelhamento dos profissionais. Então, assim, na universidade a gente vai ter o professor, a gente vai ter o estagiário, porque é o aluno, porque a universidade é o quê? Ensino, pesquisa e extensão. Então, com a extensão, a universidade vai também estar aplicando o que ela precisa e, a partir do momento que um projeto funciona ali naquela universidade, também ela vai estar promovendo ciência, porque vai utilizar aquele projeto para promover artigos, estudos, para que os estudantes conheçam o que é educação física inclusiva. Então, nesse nosso programa, por exemplo, a gente estabelece 3 modalidades que se envolva. Dentro dessas 3, uma pelo menos seja do paradesporto, porque o paradesporto ele envolve esporte modalidade paralímpica e não paralímpica. O que é modalidade paralímpica? Aquelas que estão inseridas nos Jogos Paralímpicos, ou seja, o Comitê Internacional estabelece 22 modalidades para Jogos de Verão e 4 modalidades, ou são 6, acho que são 4 ou 6, salvo engano, para Jogos de Inverno. E aí, somente essas modalidades são consideradas paralímpicas. E as não paralímpicas pode ser hoje skate, surf, baleado, peteca, pega-pega. Isso é modalidade não paralímpica, porque é o lazer. E aí, nesses nossos programas, a gente inclui 3, sendo que uma precisa ser do paradesporto e outra condição é que tenha 50% de participação feminina. Temos hoje também diretrizes para trabalhar com autismo, que é o TEA ativo, ou seja, nós estabelecemos diretrizes de acordo com hoje o que tem de mais atual para estar promovendo essa inclusão olhando com a neurodivergência, porque são esses termos, é o letramento anticapacitista que a gente precisa ter. Então, o autismo traz diversos desafios. É claro que nós ainda, como um programa recém-atualizado, nós ainda não temos respostas sociais, porque nós precisamos colocar ele em prática. Então, nós temos esse programa para ele ser utilizado. Nós temos o SEMEAR, porque tem o SEMEAR que envolve todas as pessoas com deficiência e suas diversas deficiências. E o TEAtivo faz parte, porque é o autismo, tem pessoas com nanismo, tem pessoas com deficiência intelectual diversas, com deficiências físicas, múltiplas, sensoriais, que é a visual, é a surdez, tem as pessoas com Down, que está fazendo parte das deficiências intelectuais. Então, o que nós podemos colaborar é justamente com o nosso saber, porque estamos com uma equipe, embora seja uma equipe ainda pequena, mas uma equipe muito capacitada, uma equipe que vem com bagagem, não só eu como atleta, que também busquei estudar, porque infelizmente eu acho que é uma outra lição que a gente pode trazer para os atletas. Estudem. É importante que a gente estude, que a gente não fique só na nossa profissão, né? Na vontade de querer ser atleta, de buscar medalha. Porque o que você vai fazer depois que parar? Você vai ver de quê? Como é que você vai se inserir no mercado de trabalho?
se ainda você não é considerado como trabalhador? Né? Então, isso é importante trazer essas reflexões. E a gente, como gestão, estamos aqui nessa parceria, nesses convites, nesses momentos, porque a gente promove mudança, fomentando reflexão, fomentando educação. Muito bom. E aí ela falou, Bonecão, desse programa em rede, né? PPBR. PPBR, que a gente com as pode, universidades. Com a federal daqui. Exatamente. Então, isso é algo que a gente pode aí estreitar. eu lembrei que, inclusive, a universidade ela já está em parceria com a prefeitura, porque, por exemplo, esses treinos de natação lá da Secretaria de Esporte e Lazer são feitos na piscina da FAEFIT, que é a Faculdade de Educação Física aqui da UFJF, certo? Hoje já levei a Nayara justamente à Secretaria de Esporte para fazer esse link. A Nayara já deixou o contato dela com o secretário de Esporte para justamente lá na Federal juntar a Federal, a Secretaria de Esporte e a Nayara em Brasília. A nossa parte de vereador aqui é sempre isso, escutar, tentar pegar o melhor e fazer esse intercâmbio. Exatamente. Só contar uma história rapidinho aqui, né? Claro. Que está encerrando. Eu faço parte da comissão de pessoas com deficiência. Só que o Maurício é o presidente, então eu só acompanho e a gente vai conversando. E foi o que você falou, nem sempre tudo é dinheiro. Só de você aprender a fazer as coisas e dar valor, você faz diferente. Eu, na hora de conseguir com a prefeita, através da emenda parlamentar minha, a gente vai construir aqui num bairro de Juiz de Fora, afastado, na área rural, reformar uma UBS. Então, a UBS embaixo, ela vai ampliar e lá não tem mais lote da prefeitura. Então, nós vamos fazer um salão multiuso em cima. E lá na hora lá, eu sou assim, como que as pessoas com deficiência vai subir? Aí a pessoa falou, mas talvez não precisa. Eu falei, não tem hoje. Não tem hoje, mas pode vir uma pessoa de outro bairro, pode ter futuramente. Então eu falei, gaste o que for gastar mais, eu vou pegar minha emenda parlamentar, vocês podem botar o elevador. Então, quer dizer, do que eu aprendi a necessidade dentro da comissão, hoje, através da minha emenda, a UBS com salão vai ter um elevador. E essa acessibilidade, ela é obrigatória por lei nos espaços públicos, né? Especialmente nos espaços públicos. Mas, infelizmente, né, Judite? Isso não é seguido à risca. Foi o que a Nayara falou. A gente tem que... Nós temos muitas leis e pouca ação. Então pouca a gente humana. Tem que multiplicar essa ação humana de cobrar, de mostrar, de estar junto, o deputado junto com eles lá no ministério, entender. Então hoje aqui, o que a Nayara só do carro até aqui já deu de aula para mim, para Damaris, não foi brincadeira. Então é o que eu falo com o pessoal. Entenda primeiro cada ministério, igual nós aqui, entenda cada secretaria, para depois você tentar destinar, para não destinar o dinheiro errado, as emendas, porque tem lugar que com pouco faz muito. E tem, infelizmente, lugar que o pessoal está botando muito dinheiro que não faz quase nada. Então, assim, eu, vereador, procuro sempre estudar todas as áreas onde que eu estou colocando as emendas parlamentares para fazer o maior número de diferença. É isso, como a gente disse aqui agora há pouco, minutos atrás, o conhecimento é a principal arma. E outra, tem um lema na ONU, que lá em 2006 foi uma convenção internacional que foi o norteador e foi através dessa convenção que lá estabeleceu o pensamento e a reflexão da pessoa e não olhar a pessoa com deficiência pela deficiência. Quem é que vem primeiro? A pessoa deficiente, né? Então, o que a gente ainda ouve na rua, ali é o cadeirante, ou aleijado, ou muletante. Esses termos são termos muito agressivos, porque apaga a nossa subjetividade. Então, assim, nós temos nome. Então, é importante que a gente seja visto como pessoa. Então, lá em 2006, essa convenção teve um lema que saiu de lá. Nada sobre nós sem nós.
Mas eu remodelei com todo respeito, porque para mim eu gosto muito da positividade. Então, nada e o 100 traz algo meio negativo. Então, é tudo sobre nós com a gente junto. Então, ou seja, tudo que o vereador falou foi porque ele passou o quê? A conviver. Então, o que a gente precisa? Quando o rapaz falou, não vai ter aqui, por que a pessoa com deficiência não é vista? Porque não tem acessibilidade. Porque a gente vive realmente sem conseguir sair de casa. Imagine essas pessoas na comunidade. Como é que uma pessoa consegue? Como é que uma pessoa surda, sem intérprete, se comunica? Como é que uma pessoa com deficiência visual vai sair, porque ela vai precisar vencer essas barreiras para viver. Mas quando a gente vai afunilando mais para pessoas com deficiências de locomoção, de mobilidade, né, motora, pessoas com autismo nível 3, que elas estão com seu funcionamento intelectual ali, só que ela não consegue socializar da maneira que você consegue. Mas se você adotar um ambiente acolhedor, você oferecer fone de ouvido, ela vai socializar. Ela vai estar ali. Então, é importante pensar que essa é a diversidade. A diversidade, ela é a tônica e a individualidade é o que reina na nossa sociedade. Então, a gente precisa perceber que há um comprometimento, mas como é que a gente muda? As pessoas com deficiência precisam estar falando por elas mesmas, ela não precisa de pessoas falando por ela. Ela precisa ser vista como pessoas ativas, ou seja, gostaria que daqui um dia a gente tivesse um cameraman com deficiência, você com uma parceira de jornalismo com deficiência. O vereador falou que vai ter uma candidata com surdez. Isso é representatividade. A gente precisa ser visto como sendo um professor de educação física. A gente precisa estar ali como eu estou aqui. Eu estou aqui trabalhando e sou uma pessoa com deficiência. Então, a gente precisa ter essas oportunidades. Eu vou trazer só um histórico assim de dados, porque sem dados a gente não tem uma clareza muito grande. Ano passado aconteceu uma coleta de dados em 2022, que foi lançada agora em 2023, que é a PNAD contínua, é a pesquisa por amostragem de domicílio, foi feita pelo IBGE. E aí, nessa amostragem, computou-se que nós somos 18,6 milhões. Desses 18,6 milhões, a maioria está no Nordeste, no estado de Sergipe e Bahia. Como a Bahia é maior, e Sergipe é menor, então entende-se que a maior está na Bahia. Qual é a maior quantidade de pessoas de gênero? É mulher. E de cor? É preta, pessoa negra. E o maior índice de analfabetismo está com a pessoa com deficiência. O maior índice de desemprego está com a pessoa com deficiência. O maior índice de informalidade está com a pessoa com deficiência. Por quê? Esses dados revelam o quê? Que nós não somos vistos na sociedade. Não estão inseridos. Não estão inseridos na sociedade. Não têm acesso. Provavelmente somos os que estamos também à margem da saúde. Sim. Então, do transporte Foi o que público. você falou, várias pessoas têm vergonha de sair de casa. Já melhorou muito, mas muitas ainda, eu até falei ontem com a Marcelina e falei com o Alexandre Anque. Vocês têm que continuar indo nas comunidades, vocês têm que ser multiplicadores nas escolas para mostrar para aquela pessoa que está com deficiência que ela não tem que ter vergonha de nada e tem que ir para cima, que ela é orgulhar, que ela é igual a todo mundo. Então, eu falei com a Nayara, que o Alexandre trabalha aqui com a gente, e ele é assim, ele vai nas escolas, ele é guerreiro. E falei com a Marcelina, falei, você é tão guerreira na hora que você está lutando lá, então agora você vai ter que começar a ir nas escolas. Ajudar, né? Tem que pra multiplicar. Gente melhorar esse tudo futuro próximo. a sementinha do bem. Tudo que é bem tem que multiplicar. Exatamente. Fazer o bem faz bem. Isso aí. Bom, é com muito pesar que a gente vai caminhando assim para o encerramento do programa, porque eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com vocês, ouvindo a Nayara, essas experiências todas, esse conhecimento, né, Tiago? Que a gente pessoas inteligentes é bom demais, né, gente? Demais. Então, vou abrir para as considerações finais de um e de outro, recados finais que queiram deixar, tá? Fiquem à vontade. Tiago, primeiro a Nayara. Vamos lá, Nayara. Bom, o que eu posso estar trazendo é que eu vou olhar, né, para o pessoal, é que a gente acredite
na diversidade, que a gente respeite as diferenças, que a gente entenda a importância de todo e qualquer indivíduo pertencer e ocupar os espaços sociais. Então, as pessoas com deficiência nós precisamos de união, ou seja, das pessoas sem deficiência junto de nós, para que assim a gente consiga ter os nossos direitos mínimos garantidos. Então, nós não vamos ter condições de construir uma rampa, por exemplo, de construir um ambiente acolhedor para uma pessoa com autismo, mas nós podemos, com nossas atitudes, fazer com que essas barreiras elas sejam ou destruídas ou amenizadas. E o esporte como essa ferramenta de democratização. Então, peço para que os diretores de escola, os professores, se reformem no conhecimento. Por quê? A gente não está falando de tecnicidade, de pedagogia somente, de o que a gente aprende na escola ou na universidade. A gente está falando de cidadania, a gente está falando de educação social. E educação social é quando a gente olha e diz para o ser humano: eu te vejo e você merece pertencer. Então, é sobre isso que a gente precisa começar a refletir. Então, a gente precisa prestar atenção nas formas como a gente se refere. Evitar falar portador, porque ninguém porta deficiência, a pessoa tem, é uma característica. Eu não vou deixar de ter uma deficiência, ela vai me acompanhar e está tudo bem. Eu só tenho uma característica diferente e nem tem ninguém igual a ninguém, todos nós somos diferentes. Então, ninguém porta, a pessoa tem. Ninguém tem necessidade especial. Todo mundo tem uma necessidade específica. E especial, eu costumo dizer que é aquele que me chama para comer uma acarajé na sexta-feira, quando eu estou lá na minha Bahia, e paga, tá, bonecão? Porque se não pagar... Sim, uma necessidade especial. Que excelente. Isso. Vamos ouvir, então, agora o vereador Bonecão, que é esse vereador altão aí que a gente tem, simpático, e que não porta a alta estatura. Seria por aí, né, Nayara? Exato. Também não porto essa baixa estatura que eu tenho, eu sou assim, e tenho muito orgulho de ser assim. Vamos lá, Bonecão. Mas eu sempre falo com todo mundo que me conhece, eu sou um vereador, não sou vereador de brigar, eu sou vereador de construir pontes. Então, eu sempre falei isso com a Nayara dentro do carro, eu vim da comunidade carente, e sempre as pessoas já ficam com medo de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, já acha que ela é excluída. Eu mesmo, quando era novo, sempre fui o mais alto. É difícil, você não consegue comprar um sapato que... Deixa o microfone aí. Tá vendo? O tamanho da mão. Então, pezinho, você não consegue comprar uma calça da marca, uma camisa, um sapato 47 é o que tem. Então, as pessoas elas se sentem muito para baixo. Então, eu sempre, quando eu estou aqui, e quando eu fui diretor do DENLUB, eu fui o diretor mais novo da história do DENLUB, e um diretor que veio de comunidade carente. Então, a gente sempre está vindo quebrando barreiras. Então, eu sou um vereador que sempre quero construir, quero aprender e correr atrás. O não a gente já tem, então a gente tem que sempre tentar conquistar o sim. Mas para conquistar o sim é com muito trabalho. Trabalho, respeitando as pessoas, tendo educação, sabendo seus limites, mas é correndo atrás. É igual eu falei com a Nayara, falei ontem na mesa redonda, o que precisar de mim, de correr atrás dos deputados, não só estadual, mas como federal, pode contar comigo. Eu sou um cara que não desisto nunca. Então, estou aqui enquanto eu tiver vereador, e também se não tiver, tem que continuar ajudando, que é o que eu falo, a gente sempre está aqui de passagem, né, Judite? É isso aí. Então, vamos que vamos e disposição vamos sempre. Construir pontes. Gente, que honra, tá? De fato, que honra. Então é isso. E foi uma honra também ter você aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo até o fim. Eu sei que você gostou e que você aprendeu muito também, assim como eu. Correto? Lembrando que esse nosso videocast ele é exibido ineditamente às terças-feiras, às 9 da noite, e tem reprises às quintas e aos sábados, também às 9. E quaisquer dos episódios podem ser vistos lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Aquele forte abraço para você e até a próxima!